Uma única história. 1 Coríntios capítulo... Projeta para mim, por favor. 1 Coríntios capítulo 2. Versos 1 e 2. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 1 e 2. Irmãos, quando estive com vocês anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Abre, Senhor, os nossos olhos e nos faça entender a centralidade da mensagem da cruz, a centralidade da Bíblia, a centralidade da mensagem que a igreja tem para proclamar para esse mundo. Nos ajude a considerar as coisas secundárias como coisas secundárias. Nos ajude, Deus. Equilibra o nosso coração. Nos ajude como igreja a ter sempre como prioridade aquilo que o Senhor prioriza. É muito fácil perder o foco, mas pelo Teu Espírito, calibra o nosso coração nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Paulo, além de ser apóstolo, um portador da revelação bíblica, e quando eu falo portador da revelação bíblica, eu estou querendo dizer que ele foi um dos seres humanos usados por Deus para escrever a Bíblia, maior parte do Novo Testamento. Ele era também plantador de igrejas, era um missionário, fez muitas viagens missionárias, viajou entre 16 a 20 mil quilômetros, sem carro, sem moto, sem bicicleta, pregando o evangelho, navegando, andando, possivelmente andando a cavalo ou de camelo também. A cidade de Corinto era uma cidade semelhante ao Rio de Janeiro, uma cidade turística, que recebia muitos turistas do mundo inteiro, muitos filósofos. Havia em Corinto vários deuses que eram adorados ali na cidade de Corinto, porque recebia gente do mundo inteiro. E curiosamente, Paulo chega nessa cidade e toma uma decisão. Eu não vou pregar outra coisa a não ser Cristo e esse crucificado. Essa é a minha decisão. No mundo que exaltava a sabedoria humana, a filosofia, Paulo toma uma decisão. E isso aqui não é que Paulo é contra ele é anti-intelectual. Não é isso que ele está querendo dizer. Mas o ponto que Paulo quer destacar para nós é esse aqui, ó. Projeta para mim, João. Como embaixador do pleno sentido da palavra, não conhecia outra tarefa senão proclamar a mensagem do Senhor e Salvador crucificado, Jesus Cristo. Ele sabe que somente o Evangelho é o poder de Deus para salvar tanto o judeu quanto o grego. Paulo era um homem extremamente intelectual, gente. Talvez no mundo não nasceu alguém com a mente tão brilhante como a de Paulo. Era um erudito, caminhava em todos os mundos da época. E ele então toma essa decisão. Eu não quero impressionar ninguém com palavras bonitas. Um dia, gente, eu recebi alguns conselhos quando comecei a pregar. Alguns eu não guardei, porque eu acho que não. Esse é um que eu vou compartilhar com vocês. Um pastor chegou para mim e falou assim para mim, falou, Bruno, deixa eu te falar uma coisa. Fale palavras difíceis, porque tem gente na igreja que ama palavras difíceis. Impressione as pessoas com algumas palavras assim que ninguém sabe. Só que quando eu cheguei no seminário e eu tive aula com gente, com os doutores, com gente assim muito capaz, e eles me mostraram para mim que é o contrário. Eu tenho que ser um facilitador da mensagem. Que eu tenho que estudar para trazer a comida já pronta. Eu não tenho que apresentar para vocês qual panela que eu cozinhei, gente. Eu tenho que trazer a comida já quase mastigada e colocar, como os pais fazem com os filhos. Aí Paulo diz assim, olha, eu não fiz com ostentação de linguagem.
Eu não quis aparecer para vocês. Ou de sabedoria. E você sabe muito bem que a igreja de Corinto, ela é considerada uma igreja infantil do Novo Testamento. Meninos na fé, dividido por pregadores, porque havia aquela coisa mundana que nós temos e nós trazemos às vezes para a igreja. Eu já falei para vocês que mundanismo não é o corte de cabelo, não é se a pessoa usa brinco ou não. Mundanismo é como você pensa igual ao mundo. E se você no mundo, você gosta de ficar comparando pessoas, você chega para a igreja e fica comparando também. Aí eu gosto mesmo é de Paulo, eu gosto mesmo de Pedro, eu gosto de Apolo, porque Apolo fala de maneira eloquente. Aí Paulo diz assim, gente, desse jeito eu não tenho condições nem de dar comida boa para vocês, porque vocês são infantis demais. E eles amavam filosofia. Presta atenção, irmãos, nada contra a filosofia. Eu acho que eu estou precisando estudar mais filosofia. Paulo cita filósofos. Paulo cita filósofos em Atenas. Então Paulo não é contra a filosofia. O problema é quando você se apega a essas coisas, e Paulo vai dizer aqui em Corinto que no dia do juízo final, se você edificou sobre palha, o fogo vai queimar e não vai sobrar nada. Mas se você edifica sobre o evangelho, é o que passa dessa vida. Havia em Corinto muitos filósofos que eles iam para as praças e eles faziam aquelas apresentações que faziam o povo chorar e rir ao mesmo tempo, e depois passava o chapeuzinho assim e pegava dinheiro. Paulo não queria Paulo não queria impressionar ninguém, porque ele sabe que tem uma mensagem que muda o coração humano. Que mensagem é essa? A cruz de Cristo. Quem pode ler para mim 1 Coríntios capítulo 1, verso 18 a 25? Está sendo gravado, João? Por favor, alguém leva o microfone para quem vai ler para mim. Quem vai ler para mim 1 Coríntios capítulo 1, versos 18 a 25? Dino, você pode levar o microfone para quem for ler para mim, por favor? Quem abriu aí? 1 Coríntios capítulo 1, versos 18 a 25. Voluntário, irmãos, por favor. Primeiro Coríntios 18 a 25. Tá. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não se tornou Deus louco à sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Enquanto os homens buscam sabedoria, ficar impressionados, Paulo usa de ironia, irmãos. Lembre-se disso. Essa é uma maneira de você interpretar Coríntios. Paulo usa de ironia. Existe uma ironia aqui com os coríntios. Quer saber a verdade? Vou falar para vocês. Vocês estão buscando sabedoria. E Deus usa da loucura da pregação de Cristo. Porque essa palavra loucura da cruz de Cristo é o que salva. Vocês querem ficar impressionados. Mas Deus prega Jesus Cristo e este crucificado. Sabedoria de Deus. Paulo é intencional, irmãos, aqui.
para que ninguém se apoiasse em nada. A ideia aqui é essa: você não tem que se apoiar em nada a não ser a cruz de Cristo. Paulo é tão intencional aqui em Corinto que até a questão do batismo, para que ninguém ficasse falando assim: eu fui batizado por Paulo. Louvado seja Deus que Jesus não batizou ninguém. Você imagina o sujeito que tivesse sido batizado por Jesus. Projeta para mim. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloé, de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, olha que pastor maduro. Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês. Eu lembrei, eu batizei, diz assim, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanes. Além desses, não me lembro de se batizei algum outro. Afinal, Cristo, olha isso aqui, gente. Cristo não me enviou para batizar. O que tem de pastor, gente, se vangloriando no ministério, dizendo: eu batizei 30 pessoas esse ano. Eu já escutei muitos pastores falarem isso comigo. Pela minha conta, eu vi um pastor um dia falando assim comigo: pela minha conta, 172 pessoas eu batizei. Um dia eu recebi um grupo de pastores lá numa outra igreja, na quinta igreja, quando eu estava lá. E aí eles conversando comigo sobre reforma de igreja. E um falou assim: toda igreja que eu passei, eu deixei uma igreja reformada. Mas não é reformada teologicamente. Pintou as paredes. O pastor não foi chamado para isso. Estão entendendo como a gente perde o foco fácil? E Paulo quer nos ensinar nessa manhã que esse não é o foco. Não podemos perder o foco. Cristo não me enviou para batizar, mas para que, Paulo, você foi enviado? Você foi comissionado, chamado, capacitado por Deus para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, mais uma vez. Mais uma vez, ele quer deixar claro para a gente. Não é ficar impressionando ninguém, Paulo, para que não se anule a cruz de Cristo. Paulo não quer, igreja, nenhum apego que não seja a cruz de Cristo. Peço licença para vocês eu dei exemplos ruins de pastores, mas eu vou dar um exemplo bom agora. Tim Keller é um dos pastores que mais me influenciou depois que eu fui para o seminário. Tim Keller foi um homem com uma mente brilhante, estudou em Oxford e na classificação geral ele ficou em terceiro lugar, para vocês terem ideia da inteligência desse homem. Sabe quem ficou em primeiro lugar? A esposa dele, mais inteligente que ele. Tim Keller plantou uma igreja em Nova York. Quando todo mundo desistiu de Nova York, ele plantou uma igreja em Nova York. A igreja cresceu, chegou a 5.000 membros. E através daquela igreja, ele plantou igreja no mundo inteiro. E, inclusive, eu fui abençoado num curso quando ele estava vivo ainda. O que me impressiona quando eu leio os escritos do Tim Keller e quando a gente estuda o ministério da Redeemer é a centralidade do evangelho. Eu desconheço escritos tão centralizados do evangelho como o do Tim Keller. Um homem que poderia impressionar, porque ele tinha capacidade para isso. Pregava o evangelho, a clareza do evangelho. E um dia eles estudaram o caso, porque chamou a atenção de muita gente do mundo inteiro. Como começar uma igreja em Nova York, a igreja crescer tanto assim, cheio de jovens. Cheio de jovens a igreja. E aí? A simples e profunda mensagem do evangelho. Qual o segredo?
O Evangelho. Ontem eu estava escutando a mensagem do pastor Mauro Meister, que é, quem sabe um dia nós teremos o privilégio de recebê-lo aqui também. Teve um ministério abençoado também, plantou uma igreja também, e a igreja cresceu muito. E qual era? Porque quando a igreja cresce, todo mundo quer saber qual é o segredo, o que estão fazendo. Tem igreja aí que está transmitindo o jogo da Copa do Mundo, porque quem sabe assim vai crescer. Sei lá, não concordo com isso não, mas tem gente que acha que essa é a maneira. Pregar o Evangelho. O Evangelho, a clareza do Evangelho. Meu professor, Judy Clay Santos, veio aqui em Itaperuna. Ele disse que foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, há uns anos atrás, sobre a centralidade do Evangelho na pregação das igrejas. E um instituto fez uma pesquisa e visitou algumas igrejas na época da Páscoa e do Natal. Quer dizer, na época da Páscoa e do Natal, não é possível, né? Você tem que escutar o Evangelho. 30% das igrejas pesquisadas, elas pregaram o Evangelho no dia do Natal e no dia de Páscoa. Por que isso, irmãos? Por que isso? Fala-se de vários assuntos sem nenhuma conexão com o Evangelho. Querem ver uma área dificílima? Educação infantil. Educação infantil é uma luta para mim, gente. Porque nós achamos que as crianças não têm condições de compreender o Evangelho, e aí o que nós fazemos? Nós colocamos elas na aula de inglês, elas aprendem química, física, mas na hora de explicar o Evangelho, a gente só coloca elas para pintar a Arca de Noé. Eu já pesquisei muito sobre essa questão do material de crianças. E às vezes você tem que ir com a lupa tentar achar o Evangelho no material. E aí você não entende por quê. Boa parte daquelas crianças que vieram para a igreja, que os pais trouxeram, quando chega na faculdade, e o primeiro confronto com um pastor ateu, ela abandona. Porque a teologia da florzinha de Jesus não sustenta um professor inteligente, questionador. Não sustenta. E ela aprende, vai até os 12 anos aprendendo apenas que ela é uma florzinha de Jesus. Não aguenta, gente. Essa é a proposta desses estudos. A centralidade do Evangelho na vida da igreja, na prática da igreja. Mas se nós não temos clareza de que isso é central, nós substituímos o Evangelho por várias coisas. Tem luta de capoeira na igreja já, vocês já viram isso? Ué, traz alguém que luta capoeira e a gente assiste uma apresentação de luta de capoeira na hora do culto. E o Evangelho vai sendo colocado de lado. Vamos entreter as pessoas. Esquece o Evangelho. As pessoas ficam na igreja? Ficam, gente. Encher uma igreja não é tão difícil, sabiam disso? Não é tão difícil encher uma igreja. Basta você tirar o foco do Evangelho. Massagear o ego da pessoa. Hoje, esses coaches aí conseguem reunir mais pessoas do que muitas igrejas. E olha, o pessoal sai feliz da vida, sabia disso? Sai com algumas dicas de vida que fala assim, alguns saem até dizendo, glória a Deus por isso. Alguns pastores viraram comediantes. E tem muita gente que gosta. Não? Fala a verdade. Você escuta uma hora, um dia desse eu parei para escutar uma hora de um comediante desse aí. Nada do Evangelho. Nada do Evangelho. E o povo dá risada e glória a Deus. Eu acho que tem momento para isso, para a gente rir. Eu não sou contra isso. Eu só estou falando que você substitui isso por aquilo que é central, que te salva e santifica.
Paulo não quer saber de outra coisa. Ele sabe que o tempo dele é curto. Paulo não passava, irmãos, 10 anos numa região. Em Tessalônica, 2 semanas ele deixou uma igreja organizada. Pregou o evangelho, chama o bote que eu já estou indo embora. Vamos para outra região. É preciso ter clareza disso. Projeta para mim, João. O ensino intencional do evangelho não é uma atividade secundária da igreja, mas parte essencial de sua vocação de fazer discípulos de Jesus Cristo. Ah, pastor, mas as pessoas não ficam só por causa do evangelho. Aí nós temos um outro problema teológico. Alguns nunca serão discípulos de Jesus. Eu sei que é duro ouvir isso. Nós estamos vendo isso no culto à noite. Adão e Eva tiveram 2 filhos. Um não quis nada com Deus. Não é verdade? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem os meus caminhos. Jesus Cristo um dia olhou para os discípulos e falou assim, quando ele jogou mais duro na mensagem, alguns abandonaram. Ele virou para os 12 e falou assim, vocês não querem ir também? Como assim, Senhor? Diz Pedro. Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Vamos caminhar um pouco mais? O que eu quero mostrar para vocês é que a centralidade de Cristo não é algo que eu estou forçando a barra ou uma alegoria. A centralidade de Cristo, ela está em toda a Bíblia. A maior parte das designações dadas por Deus no Antigo Testamento, dos nomes que são dados para Deus ali, não refere-se a qual Deus específico. Se é Deus Pai, Deus Filho ou Deus Espírito. Isso aqui é importantíssimo. Não pisque agora, porque para você não perder o que eu vou estar falando para vocês aqui. Nem sempre quando a palavra Deus aparece no Antigo Testamento, está dizendo ao Pai. Nós vimos em um dos estudos que o anjo do Senhor com A maiúsculo é quem, gente? Quem? Jesus Cristo. Mas a palavra Deus também, com D maiúsculo, nem sempre está designando uma pessoa. Qual é a pessoa? A palavra Elohim, eu não sou professor de grego, nada disso, eu quero trazer para vocês aquilo que é importantíssimo. A palavra Elohim, ela é plural. Pode ser Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ok? Vamos para o primeiro versículo da Bíblia. O que diz o primeiro versículo da Bíblia? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Qual das pessoas da Trindade? Geralmente nós falamos que é o Pai, não é? Mas qual palavra hebraica é usada ali para Deus? Projeta. Elohim, plural. Nós sabemos à luz do Novo Testamento que Jesus Cristo estava na criação. A criação é trinitária, tá, gente? Eu vou adiantar para vocês não ficarem assustados. É obra de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Mas iluminados pelo Novo Testamento, o que nós aprendemos? Projeta para mim, João. Ele aqui é Cristo. Evangelho de João. Lembra? Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por quem? Quem é ele ali? Jesus. E sem quem? Jesus. Nada do que foi feito se fez. Não é forçação de barra mostrar a centralidade de Cristo em toda a Bíblia. Ele não é apenas o Redentor, ele também é Criador de todas as coisas. Projeta outro texto para nós, Colossenses, é um texto que eu vou pregar nele, se Deus quiser. Pois nele, Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, ou sobre a terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades,
Tudo foi criado por meio dele e para ele. Não é forçação de barra, irmãos. A pregação cristocêntrica é a pregação da igreja reformada. A centralidade de Cristo é algo que os reformadores ensinaram. É por isso que se você pegar uma pregação do Antigo Testamento, e se a pessoa não for alguém que procura trazer a centralidade de Cristo, fica só a pregação de lição de moral. Essa semana, na reunião do conselho, nós brincamos, né? Quando Davi ganhou Golias, quantas pregações você já ouviu falando que a primeira pedra é a pedra da dependência de Deus, a segunda pedra é a pedra de... Gente, isso é alegoria. O ponto de Davi ali é que ele era simplesmente um ungido do Senhor, e ele estava lutando no nome do Senhor, nem que ele era bom de pedrada, gente. É claro que ele era, a Bíblia diz isso. Mas ele venceu porque ele era ungido. Já era um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Só isso. Mas se você não tem Cristo na mensagem, você exalta Davi, você exalta até as pedras. Já vi gente pregar assim, ele escolheu bem as pedras, a mais redondinha. Eu falei, meu Deus do céu. A gente escuta isso. Vamos caminhar? João Calvino. Projeta para mim, por favor, João. Devemos ler as Escrituras com o propósito expresso de encontrar a Cristo nela. Aquele que se desviar desse objetivo, embora possa se afadigar a vida inteira no aprendizado, olha o que Calvino está dizendo aqui, jamais alcançará o conhecimento da verdade, pois que sabedoria podemos obter sem a sabedoria de Deus? Você pode aprender muita coisa, mas você não vai obter a sabedoria de Deus, porque Cristo é a sabedoria de Deus. Isso é ser central, gente. O príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, prega Cristo sempre em todo lugar. Ele é o evangelho todo. Sua pessoa, seu ofício e sua obra deve ser nosso tema único a tudo que abarca. Eu tenho muita dificuldade, irmãos, quando as pessoas me pedem para pregar. Se é aniversário da igreja, pastor, eu só prego o tema tal. E às vezes me dão cada tema que eu vou te falar uma coisa. Dá vontade de teimar com eles. Porque o tema é difícil demais. Entenda uma coisa, irmãos. Toda mensagem flui do que Cristo fez, do que Cristo é, do que Cristo nos chama. Eu não posso usar a Bíblia como uma desculpa para qualquer outra coisa. Cristo é central para os homens dessa igreja, para a reunião das mulheres lá na reunião de oração, para as crianças dessa igreja, para os jovens dessa igreja. Porque a mensagem de Cristo é o poder de Deus para salvar. Vamos aprofundar um pouquinho mais. Projeta. Após a queda do primeiro homem, nenhum conhecimento, a parte do mediador, tem poder para a salvação. Isso aqui tem implicações profundas demais. Nenhum conhecimento, a parte de Cristo, tem poder para reconciliar o homem com Deus. Por que um missionário passa anos estudando e vai pregar no meio de uma tribo de 37 pessoas? Por quê, gente? As pessoas estão perdidas sem o conhecimento de Cristo. Não é verdade que a ignorância salva. Porque algumas pessoas dizem assim, não, eu não sabia de nada, então Deus vai me salvar, porque eu não sabia, eu não fui avisado. A criação, ela te torna indesculpável por você não reconhecer que tem um Criador. Mas é preciso a mensagem da salvação. A própria lei dos homens, quando uma lei, ela é, me ajuda aqui nessa, ela é promulgada, diz a Bíblia, diz aí a Constituição que a lei tem um período de vacância. Depois, a lei não socorre os que dormem.
Se você não lê o diário oficial e a lei começou a validar, você vai ser multado. Mesmo se você não sabia. E joia, palmas para você. Não é assim? Porque não existe conhecimento salvífico fora de Cristo. Não existe, irmãos. Você que é pai, você que tem o privilégio de ensinar o seu filho, desafio. E isso aumenta a sua responsabilidade, sabia? Você vira a escola dominical para você aprender, porque ele vai fazer perguntas difíceis para você. E você não tem que saber responder tudo, que nem o pastor seu sabe. Mas você tem que crer na ação do Espírito Santo. Filho, o que eu sei é isso. Jesus é o único que salva. Que Jesus é o único que nos reconcilia com Deus. Vamos avançar um pouquinho mais. Cremos que a pregação do Evangelho não é item secundário na programação da igreja local. E sim, ela está no próprio âmago daquilo que significa ser povo de Deus. Por que Paulo, que era um judeu convertido ao cristianismo, e você sabe que os judeus creem em Deus, mas não creem em Cristo. Creem no único Deus, mas crer que existe só um Deus não salva ninguém. Porque Paulo foi tão cristocêntrico na sua mensagem. Porque a Bíblia é cristocêntrica. Projeta para mim, por favor. E a paz de Cristo, olha só como é que a ênfase de Cristo, seja o árbitro do coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo... Ué, gente, não teria que ser palavra de Deus? Quero mostrar para você as ênfases que às vezes nós não damos. Nós não falamos assim a palavra de Deus o tempo inteiro? Aí Paulo diz assim, que a palavra de Cristo, olha só, habite ricamente em vocês. Instruem, aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. Como a fé vem, gente? Sem ler o texto. Quem poderia me ensinar aqui nessa manhã? Como alguém adquire fé salvadora? Ouvir a palavra? É incompleto ouvir a palavra. Hã? Ouvir a palavra de Deus? Aí, ó, projeto. Olha a ênfase. E assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de... Vocês entenderam, gente? Se você não pregar Cristo, a ênfase na palavra de Cristo, a pessoa precisa ouvir sobre o nosso Salvador, onde nós aprendemos na palavra de Deus, claro. Mas se você falar que Deus é amor, presta atenção nisso aqui, ó. Se você falar que Deus é amor, você não pregou o Evangelho. Você falou que Deus é amoroso. Mas como o Senhor me amou? Curando as minhas enfermidades. Não pregou o Evangelho. Se você falar que Deus é bom, você não pregou o Evangelho. Você está falando dos atributos de Deus, mas até agora você não pregou o Evangelho. O Evangelho é uma mensagem sobre aquilo que Deus fez por nós em Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Se você falar que Deus escuta a nossa oração, você não pregou o Evangelho. É uma mensagem central, irmãos, da obra de Cristo. Até aqui tudo bem? Ok, gente? Vamos caminhar um pouco mais? Vamos olhar para uma passagem conhecida do Antigo Testamento agora. Projeta. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins por cima dele.
Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram quem? Quem, gente? O Rei, o Senhor dos exércitos. Quem Isaías viu? Qual pessoa da Trindade Isaías viu? Hã? É porque você está escutando. Vamos lá para o Evangelho de João. O que diz o Evangelho de João? Isaías disse isso porque viu a glória dele e a falou a respeito dele. Eu já falei para vocês a importância do contexto. Sempre tem que ler o texto dentro do contexto. Então vamos ver. João nos ensinando quem Isaías viu no alto e sublime trono sentado, o Rei da Glória. Projeta versos 36 a 40. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz para que se tornem filhos da luz. Depois de dizer isso, Jesus foi embora e ocultou-se deles. E embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. João está citando Isaías quando viu alguém sentado num alto e sublime trono. Geralmente, na terça-feira nós vimos isso aqui. Geralmente nós lemos o texto de Isaías e quando chega aquela parte assim: e quem há de ir por nós? Aí nós falamos: eis-me aqui, envia-me. O que, gente? A mim. Mas você já leu o restante? Qual era a missão que Isaías tinha? Projeta. Depois disso, ouvi a voz e dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Vê se não as mesmas palavras que João citou que Isaías viu, ditas por Jesus. Vejam, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração desse povo, endureça-lhe os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Quem é, irmãos, que Isaías viu assentado num alto e sublime trono, que é chamado Rei, o Senhor dos Exércitos? Jesus Cristo. A mensagem de Cristo é central na Bíblia. Isso não diminui em nada o Pai. Isso não diminui em nada o Espírito Santo. Porque, se vocês prestarem atenção, o próprio Pai e o Espírito Santo, eles colocam Cristo no centro da história. Isso é muito especial para mim quando eu li um livro do J.I. Packer, onde o Packer diz que o ministério do Espírito Santo é o ministério do holofote. O holofote não se autoilumina, ele ilumina alguém. Aí Jesus, ele diz no Evangelho de João, quando ele vier, ele me glorificará.
Jesus ora na oração sacerdotal e diz assim: Pai, glorifica-me com a glória que eu tive junto a ti. A mensagem de Cristo, irmãos, precisa ser central, porque a mensagem de Cristo é central em toda a Bíblia. É lógico que o Novo Testamento, como nós vimos aqui agora, ele vai iluminando aquilo que a gente não conseguia enxergar no Antigo Testamento. Por isso que nós precisamos do Novo. Olha esse autor aqui da teologia bíblica. O Deus vivo revelado no Antigo Testamento é o Deus triuno. Evidentemente, a encarnação trouxe à luz o ensino do Antigo Testamento que ainda estava como? Nas sombras. Aquilo que estava pouco iluminado, o Novo Testamento veio assim e tirou o véu para a gente. A própria figura, eu até coloquei lá no grupo do WhatsApp da igreja, a figura do bode expiatório. Quem aqui nunca ouviu falar que o bode expiatório é Satanás? Fala a verdade, eu já ouvi. Alguém mais? Só eu, gente. Paulinho também, Daiane. O bode expiatório é um tipo de Cristo, meu Deus. Mas satanizaram o bode expiatório, né? E colocavam o bode expiatório. Gente, é tudo sobre ele. Agora vamos olhar para mais um texto. E assim eu encerro. Vou deixar o restante para a semana que vem. Dito isso, Jesus está caminhando com os discípulos. Projeta, João. Que o coração de vocês não fiquem angustiados. Olha só Jesus dizendo, vocês creem em Deus. Tem que crer em Deus mesmo. Mas creem também em quem? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus, uai, acho que eu perdi a aula, né? Tomé disse, Senhor, não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também meu Pai. Olha isso aqui, gente, para onde a conversa está indo. E desde agora vocês conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. E desde agora vocês... Parei onde, gente? E isso nos basta. Jesus respondeu, há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Poxa, Filipe, 3 anos de ministério, cara. E eu revelando as profundezas todas para vocês. Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você me diz? Você está dizendo para mim mesmo, Filipe, é isso mesmo? Mostra-me o Pai. Como assim? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo. Mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creia ao menos por causa das mesmas obras. Como dizes tu, Filipe? Mostra-nos o Pai. Você não entendeu quem que Isaías viu, não, cara? Você não entendeu que Abraão se alegrou com o meu dia? Lembra da passagem de Abraão? Eles estavam questionando a idade de Jesus. Você nem tem nem 50 anos. Como você conhece o nosso pai Abraão, o pai da nação? Aí ele falou, se vocês tivessem o conhecimento de Abraão, vocês saberiam quem eu sou. Porque Abraão viu o meu dia. E olha, ele se regozijou, ele ficou muito alegre em ver o meu dia. Gente, o espaço de tempo entre Abraão e Jesus Cristo são centenas de anos. Por que isso, irmãos? Porque Cristo é central.
O pai da fé não acreditava apenas na existência de Deus como Criador. Ele acreditava em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Esse é o ponto. Às vezes passa batido. E aí, quando nós vamos lidar, ensinar os nossos filhos sobre Abraão, ou vamos compartilhar com alguém, você precisa imitar a fé de Abraão. Como imita a fé de Abraão? Crendo em Cristo. Crendo em Cristo que você imita a fé de Abraão. Querido, semana que vem a gente segue, a gente continua um pouquinho mais. A minha oração, irmãos, é que nós possamos entender essa centralidade de Cristo em toda a nossa vida. Que os pais possam sair daqui desafiados a ir além do que apenas falar dos exemplos da Bíblia. Augusto Nicodemos, antes de ser convertido, ele falou que sabia o livro de Daniel de cor. Sabia, participou de aquelas disputazinhas que tem, como é que fala, qual o nome mesmo, irmãos? Gincana. Às vezes você tem uma criança que sabe tudo dos personagens da Bíblia, mas nunca ensinaram para ele o Evangelho. A mensagem central, irmãos, é o Evangelho. E aí, pais, eu estou colocando um desafio grande em vocês. Que vocês vão ter que ser intencionais com o filho de vocês. Não é colocar uma coisinha para pintar ali para passar tempo. Porque saiba de uma coisa, a igreja dá apenas um suporte para vocês. A responsabilidade de evangelizar o filho é dos pais. Aliás, eu concordo com o pastor presbiteriano que disse que quem deveria preparar os filhos para o batismo são os pais. O pastor só vai fazer o trabalho final. Mas isso é a longo prazo, né, gente? A gente pensar juntos. Qual é o ponto? A gente precisa gastar tempo. Os professores que vão assumir a escola dominical em breve vão precisar gastar tempo. Vão precisar aprofundar. A ter a paz no coração no final e dizer assim: eu preguei Cristo, o resultado eu não administro, mas Cristo foi ensinado. Amém? Vamos orar? Se você pudesse colocar de pé, nós vamos falar com o nosso Deus. À noite, hoje nós vamos continuar nossa série e vamos ver como começaram as línguas. Hoje, Babel, Gênesis capítulo 11, no teatro de Deus. Ó Deus bendito, nós te louvamos de todo o nosso coração, porque tu és um Deus maravilhoso, bom, misericordioso, e que se revelou de maneira máxima através do teu Filho. O Senhor nos falou de tantas maneiras, mas Cristo é a expressão exata do seu ser. Nos ajude, Senhor, nos ajude a tomar essa decisão, como Paulo tomou, de pregar Cristo e apenas Cristo e este crucificado. Nos ajude, Senhor, a fazer leitura desse mundo, estudar o máximo possível, aprender, mas levar cativo todo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Por amor do teu nome, capacita os pais nessa manhã que tanto nós enfatizamos, diante da tamanha responsabilidade que eles têm de ensinar Cristo para os seus filhos. Ó Deus, capacite também os professores da escola dominical. Ó Deus, me dê capacidade, Senhor, me ajuda. Meu desafio é grande, eu não dou conta, preciso do Senhor. Preciso da ação do teu Santo Espírito, mesmo que inspirou a tua palavra. Continue abençoando a tua igreja, que o teu povo possa amar Cristo, se deleitar em Cristo. Em nome dele, amém. Gente, um bom almoço. Até a noite, se Deus quiser. Nós estaremos aqui para cultuar o Senhor.